pessoas sempre têm dúvida, ou não sabem porquê, ou como começou. Então tem um videozinho bem simples que ele mostra isso. Esse vídeo ele explica um pouquinho como começou o mangá. No período Nara da história do Japão, que corresponde ao século 8 d.C., grupos de pessoas percorriam vilarejos realizando apresentações de teatro de sombras, que contavam lendas por meio de fantoches. Essas lendas acabaram sendo escritas e ilustradas em rolos de papel, dando origem às histórias em sequência. Daí surge o mangá, histórias em quadrinhos em estilo japonês. Durante a Segunda Guerra Mundial, a prática da leitura de mangás aumentou consideravelmente, pois com o estado de guerra, poucas atrações culturais restaram. Com o fim da guerra, em 1945, o plano de recuperação da Europa, chamado de Plano Marshall, foi estendido ao Japão. Verbas foram liberadas para incentivar a publicação de livros japoneses, o que intensificou a produção dos mangás. Também foi nessa época em que Osamu Tezuka cria personagens com traços mais marcantes, olhos grandes e expressivos. O Lobo Solitário, um mangá Gekiga criado e roteirizado por Kazuo Koike, teve sua primeira publicação no Japão, em 1970. No Brasil, a revista chegou às bancas em 1989. O mangá possui um público muito diversificado de leitores. O mangá para meninas chama-se shoujo, com traço leve e desenho claro e limpo. Seu roteiro mostra aventuras mescladas com dramas amorosos. O mangá para meninos chama-se shonen, com arte detalhada e traços fortes. Seu enredo é baseado em lutas, esportes e invenções mecânicas. O mangá para crianças é o Kodomo Mangá. Suas histórias são engraçadas e animadas e apresentam como personagens pessoas e animaizinhos. Com o passar do tempo, o mangá saiu do papel e transformou-se em anime, que quer dizer desenho animado. Com isso, os personagens vistos somente nos mangás ganharam mais popularidade em todo o mundo. As histórias tornaram-se mais variadas ainda, com personagens bem expressivos e heróicos, como por exemplo Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh! E Naruto. Shuji Seto Takeguna, ou Cláudio Seto, como era conhecido, foi roteirista e desenhista. Dedicou-se a diversos estilos de histórias, como de samurais, terror, policiais e de temas adultos. Foi um dos pioneiros do estilo mangá no Brasil, através da revista O Samurai. Publicou lendas e fábulas do Japão, além de organizar os festivais da comunidade japonesa em Curitiba. Bom, então aqui ele mostrou um pouco sobre a história do mangá. Bom, vocês sabem qual é a semelhança que tem no Japão e no Brasil? É que é o seguinte, o Japão tem a maior quantidade de japoneses do mundo. E o Brasil fica em segundo lugar. Tem mais japoneses no Brasil que qualquer outro lugar no mundo sem ser o Japão. Então, assim, tem muitas pessoas que acham que o mangá, ele é originalmente, né, japonês, mas não sabem que a história do mangá, ela vem dos quadrinhos europeus e americanos, né? Tem uma ilustração que mostra mais ou menos como que o Osamu Tezuka ele se inspirou para criar o estilo de mangá renomado, porque na verdade o mangá, a palavra mangá, né, surgiu de um cara, um japonês, chamado Hokusai, que ele desenhou vários pergaminhos e ele chamou de Hokusai mangá. A palavra mangá significa desenho, tem vários significados, mas um deles é desenho descompromissado, como se fosse algo solto, sem levar muito a sério. Então ele criou esses pergaminhos em forma de desenho, só que não era como é hoje em dia, né? Aqueles olhão grandão e tal. E o que aconteceu? No Japão eles começaram a desenhar as histórias em quadrinhos a partir que os europeus e americanos começaram a influenciar na cultura deles, né?
Então eles começaram a desenhar páginas de jornais com as histórias em quadrinhos. Só que o mangá ainda não era como é hoje em dia, né? O que aconteceu? Após a Segunda Guerra Mundial, um japonês chamado Osamu Tezuka, ele começou a desenhar uns quadrinhos, mas um pouco diferentes do que era desenhado até aquela época. Ele meio que revolucionou o mangá, né? Hoje em dia ele é conhecido como o deus do mangá. Então tem as influências dele, dos desenhos que ele assistia na época, ouvia, né? Para poder criar um mangá. Então eu tenho um desenho aqui. Então, aqui, desse lado aqui, esse aqui é o Astro Boy, né? Ele foi a primeira animação japonesa, digamos, o primeiro anime, né? E ele é desenhado por Osamu Tezuka. Então, as influências dele, do desenhista, o que foi? O Mickey, da Disney, que na época já era famoso. Se vocês perceberem bem, a cabeça do Astro Boy, ela tem o mesmo formato que a do Mickey, né? Essa ponta aqui, essa parte aqui da orelha, bem parecida com a do Mickey. Os desenhos do Popeye, se vocês olharem também o bracinho do Astro Boy, ele é gordinho que nem o bracinho do Popeye. E os olhos, tanto do Mickey quanto da Betty Boop, que eles têm os olhões grandão. Então foi assim que Osamu Tezuka ele pegou as influências dele para poder criar um estilo de desenho revolucionário, né? No Japão, alguns já desenhavam com olhos grandes. Tinha um artista de moda que ele já fazia aqueles olhos grandões, só que ele não desenhava história em quadrinho. E Osamu Tezuka ele fez o quê? Ele juntou os estilos de desenho dele preferido, né? Disney, o Popeye, da Betty Boop, e criou um estilo de mangá. Mas assim, o mangá em si não é bem um estilo de desenho, né? No Japão, qualquer história em quadrinho é chamada de mangá. Se vocês verem uma HQ do Batman, do Superman no Japão, é chamado de mangá. Porque mangá, na verdade, para eles, é a nossa história em quadrinho, né? Não importa o estilo que tu desenha. Mas como aqui no Brasil a gente conhece mangá por ser um estilo japonês de desenho, não significa que o mangá seja só o personagem com o olho grande ou as linhas de ação. Na verdade, a estética do mangá, dos personagens, né, desenhado com o olho grande ou com tipo, corpos bem alongado, vem desde essa época que o Osamu Tezuka começou a desenhar. Isso por volta de 1950 e poucos, 55. E o Astro Boy, ele foi o primeiro anime japonês, estreando em 1960. A partir daí, todos os desenhistas japoneses começaram a imitar o estilo dele, né? Com esses olhos, com o olho um pouco maior, com muita ação, aquelas linhas que aparecem no mangá, que são vários risquinhos, né? Aquelas linhas de ação, foi ele que criou também. Ele criou uma forma cinematográfica de fazer uma história em quadrinho. Por exemplo, nas HQs americanas, os personagens parecem que estão sendo tirados de fotos, assim, estão sempre paradão, ou mesmo voando, não tem aquela cena de impacto. No mangá, ele segue uma história do estilo storyboard, que é feito antes de um filme ser rodado, eles fazem tipo uma história em quadrinho, das cenas que vão ser gravadas. E o mangá é feito dessa maneira, como se fosse uma sequência de um filme, né? Os ângulos de câmera, e isso o Osamu Tezuka ele usou quando foi criar o mangá. Ele usou a história em quadrinho como feita num filme. Então, a partir daí, no Japão, ficou muito famoso. E no Japão, hoje em dia, eles consomem, né, milhares de mangás por semana. Então, lá é como se fosse uma lista telefônica. Tu compra por volta de R$3, tu lê e joga fora. Porque não tem como tu colecionar vários mangás, né, dessa grossura, o teu quarto vai subir nos mangás. Então eles leem e jogam fora, e os mais famosos, né, as séries em destaques, eles fazem tanko-hos, que são aqueles mangás pequenininhos, aí dá de colecionar, né, de uma série só. Então, outra coisa interessante é sobre aquele mangá da Turma da Mônica Jovem, né? Tem muita gente que torce o nariz e diz, mas a Turma da Mônica Jovem é muito ruim, né? Os caras estão copiando o mangá. Mas na verdade o Maurício de Souza, ele conheceu pessoalmente o Osamu Tezuka. Tanto é que o Osamu Tezuka era amigo dele e veio aqui pro Brasil. E eles juntos eles tinham a ideia de fazer um mangá com os personagens dele, junto com o da Turma da Mônica. E depois o Osamu Tezuka ele morreu em 1980 e poucos, 87 eu acho.
E o Maurício de Souza, ele entrou em contato, depois que ele criou a Turma da Mônica Jovem, no estilo mangá, com o estúdio do Osamu Tezuka, e eles lançaram uma história que tem os personagens, né, em japonês do Osamu Tezuka, junto com a Turma da Mônica. Então, como o mangá, na verdade, para o Japão não é um estilo de desenho, mas sim qualquer história em quadrinho, para os japoneses eles leriam Turma da Mônica normalmente, como se fosse o mangá deles original. E aqui a gente considera como se fosse uma cópia, que não é, né? Então, vou passar o seguinte. Aqui ele está mostrando mais ou menos, né, como a gente desenha o mangá hoje em dia. Aqui, no caso, ele está desenhando numa mesa digitalizadora, né? Não está desenhando à mão. Mas é o mesmo processo se fosse com lápis, porque hoje em dia, na verdade, o artista, geralmente, ele não desenha mais na prancheta, certinho e tal, ele já desenha na tablet ou numa mesa digitalizadora. Aqui ele está mostrando mais ou menos um processo de como fazer uma ilustração. Aqui ele nem fez o esboço direto, ele chegou e já foi desenhando, mas já dá para ter noção, né? Aqui ele já está fazendo a arte final, ele deixou a linha atrás para poder fazer a arte final por cima. Como o computador hoje em dia fica muito mais fácil, ele pode virar, pode voltar, se ele errar, ele pode apertar Ctrl Z, então fica muito mais fácil para desenhar. Geralmente aquelas ilustrações que vocês olham assim e pensam, caramba, como o cara fez isso? É feito no computador, tá? Lógico que isso não desmerece o artista, ele tem que saber desenhar mesmo usando uma mesa digitalizadora, tá? Uma pessoa que não sabe desenhar, vai pegar uma mesa digitalizadora, não vai desenhar nada. Mas aí ele mostra um pouquinho como que é feito. Só para incluir para o meio, pode botar. Pode sinal, pode. Aí pode. Pode botar para ele. Então aí ele já está mostrando a coloração, né? Geralmente, hoje em dia eles usam bastante o Photoshop ou o GIMP para poder pintar. Mas a técnica de luz e sombra é utilizada da mesma maneira que a gente pinta com um lápis de cor ou com uma tela, né? Eles usam no computador, porque tem que saber onde fica a sombra, como pintar o tipo de textura, o tipo de cor que vai ser utilizado. Mas no computador ele fica uma coisa mais, digamos, esteticamente mais bonita, né? Hoje em dia, quando vocês olham um mangá assim, está escrito o nome de um só autor, mas na verdade, no Japão, lógico, o autor ele escreve a história e desenha o mangá, só que ele tem assistentes, ele tem de 5 a 6 assistentes, né? Tem mangakas que tem até 8 assistentes para ajudar ele a fazer o mangá. Geralmente o autor ele desenha mais o personagem, o esboço do personagem, como vai ficar, e os assistentes eles fazem o quê? Eles desenham o cenário, desenham os carros, praticamente. O autor só faz o personagem esboçado, né? E os outros desenhistas eles fazem a arte final, a coloração, porque não teria como os caras entregar 20 páginas em uma semana. Eles têm exatamente esse período. Tem que entregar 20 páginas desenhadas, finalizadas, com roteiro, tudo, em uma semana, em 7 dias. Então por isso eles têm os assistentes. Agora, geralmente quando tem uma ilustração só, é o autor mesmo que faz a ilustração total no mangá. Então aqui deu de ter mais ou menos uma noção de como é feito o desenho. Tá, isso aqui é um dos desenhos que eu uso no meu curso de desenho, que ele mostra uma sketch simples de como a gente faz os olhos, né, dos personagens. Ali tem um esboço, a gente pode usar o oval, ou elipse, pode usar algumas retas para a gente poder desenhar o olho do personagem. Então,
Apesar que no mangá todo mundo tem olho grande, todo mundo pensa que é complexo, né? O japonês tem olho pequeno. Isso não tem nada a ver, é mais para mostrar a emoção. Então, existem vários estilos de desenho de olhos. Cada autor tem um estilo próprio. Isso surge a partir de que a pessoa vai treinando, vai desenhando e vai desenvolvendo um estilo de desenho. Então, é como se fosse, o estilo de desenho é como se fosse os gostos pessoais de cada um. E no mangá existem milhares e milhares de tipos de olhos, né? Aqui, só nessa página aí, já tem 8 tipos de olhos diferentes. A gente sempre usa esse esquema para poder auxiliar na criação do desenho, né? Assim como uma casa não é construída do nada, não precisa de um alicerce, precisa ser feito um projeto para construção, no desenho também é assim. A gente vai projetar o desenho antes de finalizá-lo. Então, é essa parte que a gente projeta e depois a gente começa a esboçar o desenho. Pode passar para o próximo. Aqui é um esquema de corpo, né? Como a gente vai construir o corpo do personagem. Vocês já devem ter visto na internet ou revista de como ensinar a desenhar. E realmente é assim que é feito. A gente começa com o esboço, a gente pode fazer o esboço da cabeça, dos braços, sempre usando esses círculos, essas formas geométricas. Por quê? Porque é ela que vai ser, é como se estivesse modelando um desenho, né? Como se estivesse pegando uma argila ou fazer um rosto de uma pessoa. Então, no desenho a gente vai esboçando para que o desenho ele possa ficar correto. Por isso que a gente usa essas retas, que são chamadas de cabeça, né? Aqui o personagem tem 7 cabeças e meia, que seria 7 porções do tamanho da cabeça, para desenhar a personagem. Então, aqui ele já tem mais ou menos como o personagem vai ficar finalizado. A gente não precisa ir desenhando, já copiando certinho como ela é. Por quê? Porque dessa maneira o nosso cérebro ele vai raciocinar antes de a gente criar o personagem. Porque a gente já sabe o esboço que a gente deve seguir para finalizar ele. Então aqui está mostrando uma sketch de várias cabeças de um personagem só. Então, geralmente quando vai se desenhar um mangá ou um anime, eles fazem isso, eles criam uma cabeça, né, em vários ângulos, de frente, de trás, de perfil, e no ângulo 3/4, para quê? Para que os desenhistas eles consigam saber como que é para fazer o estilo certinho do rosto, ou do cabelo, ou da boca, como deve ficar, exatamente como o autor desenharia. Porque como várias pessoas que desenham, o estilo tem que ficar mais próximo possível do autor. Então no curso mesmo a gente aprende a fazer isso, a desenhar as cabeças, os olhos, desenhar as sketches de como seria se nós fôssemos criar um mangá. Pode passar próximo. Então essa é de corpo. Também se a gente tiver criar uma roupa detalhada, se ele tem um detalhe nas costas ou no braço, então é aqui que a gente faz, né? Isso é chamado de model sheet, que seria a folha modelo do personagem. Então a gente vai lá, desenha ele certinho, faz aquele esboço como eu mostrei anteriormente, e depois a gente cria um personagem em vários ângulos para a gente saber como ele é completamente, né? É uma folha modelo a ser seguido sempre. Aqui tem um desenho que ele já foi arte finalizado. Geralmente a gente desenha ele a lápis, com lapiseira. Depois a gente usa a caneta nanquim para poder arte finalizar ela. E a gente usa a retícula. Essa parte cinza, que vocês podem ver até nos mangás, são as retículas, que são esses pontinhos bem pequenininhos. Antigamente, quando a gente não tinha acesso aos computadores, o que acontecia? Os autores eles imprimiam em folhas transparentes esses pontinhos, colavam, depois recortava, tipo, do cabelo ou atrás, e ficava assim, né, essa retícula. Hoje em dia já não existe mais isso, a gente faz tudo no Photoshop. Na verdade, esse desenho inteiro não precisa ser mais desenhado à mão, a lápis, né? Se você tiver uma mesa digitalizadora, já pode desenhar ele inteiro, já pode fazer o esboço, depois fazer a arte final no próprio computador, e colocar o cenário atrás, já colar as retículas, e fica muito mais rápido. Um desenho que a gente demoraria, digamos, umas 2 horas desenhando, arte finalizando e fazendo com retícula, pelo computador, com uma mesa digitalizadora, a gente vai demorar 40 minutos. É muito, quase a metade do tempo. Pode passar. Pode falar na apresentação.
Então, agora eu vou explicar um pouquinho de como eu faço, né, no curso de desenho mangá, o que aprende no curso de mangá, como que funciona, porque a pessoa necessariamente não precisa saber desenhar mangá ou não precisa saber desenhar nada para entrar no curso de desenho, né? Então, aqui ele fala que as figuras costumam ter olhos grandes, cabelos espetados. Pode tirar, mostra a frente. Volta. Cabelos espetados, coloridos, além de envolver robôs, samurais e monstros. Então, tipo, a gente sabe que no mangá pode... Na verdade, tem vários temas, né? No Brasil, o pessoal acha que quem gosta de mangá é mais criança, adolescente, mas no Japão é totalmente diferente. É como se tu vai alugar um filme. Todo mundo lê mangá assim como assiste filme. Existe filme de ação, de terror, tem infantil, tem drama. E no mangá é a mesma coisa. No Japão, um empresário, um senhor ou um jogador de futebol vai ler mangá, porque para eles é como se fosse um filme ou um livro. Já no Brasil eles tendem a achar que não, que isso é uma coisa para adolescente, para criança. Então existem vários temas, né? Tem temas até mais sérios para adulto, mangá que criança não poderia ler. Então aqui ele só está explicando um pouco, né, para quem não conhece mangá, como funciona, como que tipo, os personagens têm cabelo espetado, que usam robôs e tudo mais. Então aqui diz que a narração é mais visual, porque a gente pode perceber que quando a gente lê um mangá tem menos falas. Se você pegar uma HQ do Superman, uma história em quadrinho do Superman, do Batman, tem muita fala num quadrinho só, no mangá não tem. A maioria é bem rápida os diálogos e tem, às vezes passa 3 ou 4 páginas sem diálogo nenhum, como no caso aqui, uma página inteira sem diálogo. Só pelo visual a gente já sabe o que está acontecendo, como eu falei, né? Eles usam o estilo cinematográfico na história em quadrinho. A gente só bate o olho e já sabe o que está acontecendo na cena. Pode passar mais. Então, o objetivo do curso é treinar as pessoas que não têm conhecimento em técnicas de desenho manual, capacitando o aluno a aprender e a entender técnicas básicas e avançadas de estruturas de cenário e construção de personagem. Então, no curso de mangá que eu ministro na IASBRAS, ele mostra cada aluno pode aprender a desenhar mangá mesmo sem ter conhecimento nenhum. Tu não precisa saber desenhar absolutamente nada. Então, o objetivo do curso é realmente treinar a parte direita do cérebro da pessoa. Por quê? Na parte direita é a parte que tem concentra a imaginação. Então, todas as pessoas nascem ou com a imaginação mais aflorada ou menos aflorada, né? Então, quando a gente vai no curso, a gente aprende a utilizar esse lado, que faz com que a gente possa ter mais imaginação e fica mais fácil para poder aprender a desenhar. Qualquer pessoa pode aprender a desenhar, tá? Se tu chegar lá na aula e dizer, eu só sei desenhar bonequinho de palito, tu vai sair de lá desenhando, se realmente quiser treinar, né? Qualquer pessoa pode desenhar. Geralmente quando a gente é criança, toda criança, ela desenha. Já começa a desenhar naquela casinha, o solzinho, a florzinha e tal. Quando a gente vai crescendo, a gente vai parando de desenhar. Algumas pessoas não, elas continuam desenhando. E essa é a diferença. Qualquer pessoa pode aprender a desenhar no estilo mangá, que ainda eu considero mais fácil do que o desenho acadêmico. Pode passar. Pode passar. A importância, então, na adolescência e na profissionalização. Desenvolvimento e aprimoramento da criatividade, estímulo de raciocínio lógico e continuidade, aprimoramento da coordenação motora, inclusive a coordenação fina, interação com culturas e realidades diferentes das suas. Então, a gente pode, primeiro, desenvolver a coordenação motora, como diz ali, aprender uma outra cultura que não é a nossa, nesse estilo de desenho que não veio do Brasil, né? E a gente também pode... a gente também trabalha em grupo, né? A gente aprende um com o outro e a gente aprende a fazer não somente o estilo de desenho mangá, mas qualquer tipo de desenho, mas mais focado no mangá, né? Porque a gente aprende a sombrear, aprende a fazer cenário, aprende a desenhar elementos da natureza, animais. Então, empregabilidade. Como que tu pode ganhar dinheiro desenhando mangá no Brasil?
Aqui ele está falando sobre artes que são 3D e 2D. O que são as 3D? Geralmente as dos games são 3D, os desenhos da DreamWorks, por exemplo, Shrek, os desenhos da Disney hoje em dia, né, como aquele do Frozen, eles são em 3D. Mas para tu poder saber desenhar 3D, tu tem que saber desenhar 2D. E o 2D o que é? É o desenho que a gente faz lá com a caneta, com o lápis, né, sem utilizar o computador também. Então, no curso a gente só aprende a desenhar desenho 2D. Qualquer pessoa que queira aprender a desenhar os personagens em 3D, tem que primeiramente saber desenhar em 2D. Tem que ter conhecimento em técnica 2D. Porque quando ele vai desenhar 3D, o traço dele, ele vai fazer muito mais rápido e muito melhor. Muito mais desenvolvido. Pode passar. Outra empregabilidade, a gente pode trabalhar também com história em quadrinhos. Eu estava falando sobre o Turma da Mônica Jovem, só para vocês terem noção, ele vende 400 mil cópias por mês. Ele vende mais do que o mangá do Naruto. Então, eles sempre precisam de desenhista. O desenhista no Brasil, para desenhar um mangá como o da Turma da Mônica Jovem, normalmente ganha mais ou menos 300 a 400 reais por página. Quando um desenhista, para desenhar mesmo, né? Aí tem o arte finalista, e outro que só coloca a retícula. Então tem como ganhar dinheiro com história em quadrinho também aqui no Brasil. A gente pode aprender a desenhar ilustração para revistas e livros. Tem uma tabela, na verdade não é muito específica, né? No Brasil, tipo, tu pode cobrar qualquer preço. Tipo, eu quero fazer uma ilustração para um livro, eu quero fazer uma ilustração de capa. Tu pode cobrar o autor, ele pode cobrar qualquer preço. Mas tem uma tabela meio que pré-determinada. Por exemplo, se eu vou fazer um desenho de uma capa de um livro. Se é uma distribuição nacional da capa, eu posso cobrar 3 mil reais uma capa. Uma capa que tu vai demorar, tipo, 2 ou 3 dias para tu fazer. Então tu pode ganhar muito dinheiro também com isso, né? Se tu for um desenhista renomado. E também uma página assim dupla, normalmente se dá um desenhista assim não tão conhecido, digamos que a revista seja tipo só regional, tu pode cobrar de uns 500 reais, de 400 a 500 reais uma página dupla assim, e tu vai desenhar bem rapidinho, vai demorar 2 horas ou 3 horas, tu vai desenhar e já vai entregar pro cliente. Então tu pode trabalhar também com trabalho autônomo, de caricatura ou desenho livre. Geralmente, hoje em dia é bem famoso eles desenhar aqueles desenhos para convite de casamento. Eu já fiz um monte no estilo mangá. E tem como ganhar dinheiro com isso também. Ou caricatura também, geralmente eles contratam para festa, para a pessoa ficar desenhando o rosto da pessoa. No Japão é chamado de nigaoi, que é desenhar o rosto em mangá. Que também é muito mais fácil, porque a gente só vai pegar algumas feições das pessoas, não precisa desenhar exatamente igual, né? Então vai pegar algumas feições e vai desenhar no estilo mangá. Também tu pode ser contratado para fazer isso. Pode ganhar numa noite, pode cobrar 300, 400 reais para ficar 4 horas só desenhando as pessoas na festa. Também é uma forma de ganhar dinheiro com o mangá aqui no Brasil. Então tu pode trabalhar para empresas pela internet. Hoje em dia a gente faz tudo pela internet, né? Então, por exemplo, eu já fiz alguns trabalhos para empresas de São Paulo. Eu só fazia aqui, mandava por e-mail, eles depositavam no banco e eu recebia, bem fácil. Às vezes eles mandavam contrato para mim por fax. Tu pode ganhar dinheiro dessa maneira. Tu pode também ser contratado para desenhar revistas e jornais. Empresas de desenvolvimento de jogos eletrônicos. Por exemplo, aqui no Brasil, principalmente aqui em Santa Catarina, tu pode ganhar muito dinheiro com os games e com desenho animado. Por quê? Porque em Florianópolis tem uma empresa que trabalha só com games, produzido aqui no Brasil mesmo. E em Blumenau tem um estúdio de animação chamado Estúdio Belly, que tu pode também trabalhar fazendo animação, né? Hoje em dia eles têm uma carga horária bem grande para trabalhar com animação e precisam de muitas pessoas, sempre estão precisando de pessoas para trabalhar com animação lá. Então o que a gente aprende no curso? Noções de volume, luz e sombra, noções de proporção e perspectiva, anatomia, expressões e composição. Então a gente tem um curso básico, intermediário e avançado. No básico a gente são 8 meses, né, de curso. A gente vai aprender
vai sair de lá aprendendo a desenhar um personagem, aprendendo a fazer a roupa, a finalizar, aprendendo a desenhar animais, cenário, floresta, mas sair de lá já sabendo desenhar, né? No intermediário a gente já aprofunda mais as técnicas, né, de desenho, e no avançado a gente trabalha mais com a história em quadrinho, né? Durante os 8 meses a gente só faz história em quadrinho. Então qualquer pessoa pode fazer o curso de desenho. Como eu expliquei, não precisa saber desenhar. Se sabe desenhar já é melhor. Só precisa ter força de vontade, não pode desistir, tem que continuar até o fim. A carga horária, como está ali, é 80 horas aula, isso dá mais ou menos 8 meses, uma vez só por semana. E a pessoa já no primeiro dia de aula já sai de lá sabendo desenhar pelo menos a cabeça do personagem. A gente usa um manequinzinho desse nas aulas, que é um manequim para a gente poder fazer a posição do personagem. Geralmente até os desenhos profissionais eles usam às vezes para criar uma posição, ou então ele quer ver luz e sombra. Ele usa um bonequinho desse de madeira, ele é todo articulado. A gente usa ele também na aula. O próximo. Então aqui está um desenho finalizado a lápis, também no estilo mangá. Esse foi totalmente feito a lápis. Esse aqui foi feito com carvão, que não é aquele carvão de churrasco, é um carvão para desenho. Esse ele já é pintado no Photoshop, desenhado à mão, escaneado e depois pintado no Photoshop. Também no curso a gente aprende um pouco de técnica de como pintar no Photoshop, não muito aprofundada, mas a gente também passa por lápis de cor primeiro e depois a gente aprende algumas técnicas no Photoshop, de pintura digital. Aqui ele também está pintado no Photoshop, mas uma pintura muito mais simples do que aquela anterior. E aqui está mostrando mais ou menos uma história em quadrinho. Na verdade, isso foi uma história em quadrinho feita para descrever a vida de um rapaz que ia casar. Ele queria botar a vida dos dois em história em quadrinho, né? Então ela foi feita assim, mais ou menos a vida deles até eles casarem. Esse é um desenho finalizado com um bico de pena. E ele foi todo feito à mão também. E depois finalizado com caneta nanquim e bico de pena. Esse é só um esboço, também de dois personagens. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns desenhos de alunos. Tem bem poucos desenhos que eu peguei, mas alguns desenhos de aluno. Ó, esse é um desenho pintado com lápis de cor. Pode passar o próximo. Esse, ele é feito na tablet, na mesa digitalizadora. Ele não foi feito no papel, né? Pode. Esse ele é pintado no Photoshop. Esse é desenhado à mão, mas pintado no GIMP, que é um outro programa também que utiliza-se bastante. Esse é desenhado à mão, totalmente à mão. Esse é no Photoshop. Esse também foi desenhado à mão e depois pintado pelo Photoshop. Esse é pintado com lápis de cor. Aí está muito escuro para ver. Você pode passar o próximo. Ó, esse também foi pintado no Photoshop. Esse aluno geralmente ele gosta mais de pintar no Photoshop. Pode passar. Esse também foi desenhado à mão e depois pintado no Photoshop. Também pintado no Photoshop. Pode tirar. Então assim, o desenho hoje em dia, né, principalmente o desenho mangá, é o estilo mais famoso de desenho que existe no mundo, né? O desenho animado mais famoso do mundo em mangá e anime é o do Dragon Ball. Então, por ser tão famoso, as pessoas geralmente querem aprender, querem desenhar. Eu tenho em média aqui na região mais ou menos uns 150 alunos. Quem tem o desejo de aprender a desenhar mangá, ou já sabe desenhar alguma coisa, quer aprimorar a técnica, pode estar fazendo esse curso. Aonde eu dou o curso? Eu dou o curso nas IES Brás. Nós temos o IES Brás em Balneário Camboriú, tem em Camboriú, tem em Navegantes, tem na Penha. Então lá você pode fazer o curso. O curso, geralmente, de cada cidade o preço é diferente, mas varia de 80 a 100 reais.
É um curso que é barato e é bem simples, bem fácil de aprender. É 2 horas por semana, uma vez só por semana. E quem tiver interesse pode estar lá aprendendo. Eu também ensino um pouco sobre cultura japonesa, né? Como no caso eu estava explicando hoje sobre mangá, também explico às vezes como é feito um anime, como funciona um processo, como funciona o mercado de trabalho, como eu posso ganhar dinheiro fazendo isso. Eu hoje em dia trabalho só com isso, né? Eu trabalho só com ilustração e com cursos de desenho. E qualquer pessoa pode aprender a desenhar. Então essa é mais ou menos o meu workshop explicando sobre o curso de mangá. E também para quem quiser, geralmente mulheres, né? Eu dou curso de moda também, de desenho de moda na IESBRAS. Todas essas unidades que tem um curso de moda, tanto para homem quanto para mulher, quiserem aprender, são bem-vindos. Então essa é a minha palestra sobre o curso de desenho mangá e também sobre como se desenvolver o mangá. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por ter me ouvido.